Olá, meus imparciais amigos, como é que vocês estão? Chegou o momento editorial do canal de te contar o que é que está acontecendo sobre aquele assunto que você não está entendendo muito bem. Então, pega aqui na mãozinha do poder didático, já se inscreve no canal e vem comigo. Você deve estar ouvindo falar sobre o bafafá que está dando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre a questão da prisão após decisão de segunda instância e como isso, é claro, pode afetar muitos presos da Lava Jato, incluindo-se aqui o mais famoso de todos eles, o ex-presidente Lula. E para você que está confuso, eu vou destrinchar esse assunto em português brasileiro mesmo e não no juridiquês, que é a língua mais odiosa do mundo e foi mesmo inventada para deixar a população afastada do debate político e do debate jurídico. Vamos começar do começo. O que é que diz a Constituição brasileira sobre esse tema de prender pessoas? O inciso 57 do artigo 5º, sim, sempre o artigo 5º, diz o seguinte: abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecha aspas. Parou aí já. O que é trânsito em julgado de uma sentença? Vamos lá, bem devagar. Trânsito em julgado é um momento em que não existe mais a possibilidade de entrar com nenhum recurso contra aquela decisão judicial. Quer dizer que você já recebeu a decisão em todas as instâncias possíveis e não tem mais possibilidade de haver a revisão dessa decisão ou a interposição de novos recursos. Isso está muito conectado com a presunção de inocência. O famoso ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário, sabe? E no Brasil, pelo menos de acordo com a Constituição Federal, só se prova o contrário, que a pessoa é culpada, depois do trânsito em julgado. Aqui no nosso país, você tem um amplo caminho para percorrer até o trânsito em julgado. Alguns, inclusive eu, diriam que é um caminho longo demais. Você começa na primeira instância, pode apelar para a segunda instância, que são os tribunais de justiça, pode ir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e por fim, ter o seu caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Nesse aspecto, existe muita gente que diz que o princípio da ampla defesa, ou seja, esse princípio de você ter todas essas oportunidades para se defender, é, em realidade, um dos elementos de desculpa para tentar atrasar a decisão judicial. A defesa fica interpondo recursos infinitos e o processo de decisão se arrasta durante muitos anos. Essa crítica de fato é tão válida que em 2016 houve um julgamento do STF sobre a possibilidade de se prender depois da decisão de segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença e antes de terem esgotado todas as possibilidades de defesa e de recursos. O acusado podia continuar se defendendo, claro, porém ele ia fazer isso de dentro da cadeia. Então, sobre essa decisão, a gente tem duas facetas argumentativas. De um lado, quem acredita que é necessário sim prender já após segunda instância para evitar essa interposição infinita de recursos e tornar o procedimento jurídico muito mais ágil. De outro lado, você tem as pessoas que consideram esse entendimento inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal considera a presunção de inocência uma garantia individual. E garantias individuais são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser modificadas por nenhum poder. Ok, maravilha. Só que dentro de toda essa discussão entra, é claro, o contexto político e social, que nunca pode ser ignorado em nenhuma análise que a gente faz aqui. Em 2016, quando o STF decidiu que estava tudo bem prender depois da decisão da segunda instância, a Lava Jato estava bombando. Ela era vista com muito bons olhos pela população, porque teoricamente ela estava dizimando a corrupção no país, e existia ainda um ponto muito particular, que era o fator Lula e o caso do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. A decisão de prisão após decisão de segunda instância prejudicava Lula e tirava ele da corrida presidencial de 2018, na qual ele era o favorito. Muita água rolou desde a prisão de Lula pra cá, mas talvez o fato mais importante mesmo tenha sido a Vaza Jato, que foi o vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância no caso do triplex do Guarujá, e os membros do Ministério Público que eram responsáveis pela Operação Lava Jato. De acordo com as conversas, tudo leva a crer que o ex-juiz
agiu de forma parcial e em parceria moralmente condenável e ilegal com a Lava Jato para conduzir o ex-presidente Lula à prisão. Não ajudou em nada a narrativa do Moro o fato dele ter se tornado ministro da Justiça do presidente que foi eleito às custas da prisão de Lula, Jair Bolsonaro. A imagem da Lava Jato já não é a mesma de 2016, quando essa questão de prisão após segunda instância foi primeiramente votada. O quadro mudou drasticamente. E agora, em 2019, o STF está analisando novamente essa questão que parece ser eterna. Pode ou não pode prender depois da decisão de segunda instância? Bom, vamos ao placar. Por enquanto, dos 11 ministros que compõem a turma do STF, estão a favor da prisão após segunda instância: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Votaram contra a prisão após segunda instância, ou seja, a favor da presunção de inocência, os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Nota interessante aqui sobre a Rosa Weber. É a segunda vez que ela muda o voto dela. Da primeira vez que o assunto foi discutido, em 2016, ela foi voto vencido e votou contra a prisão já depois da segunda instância. Interessantemente, em 2018, ao julgar um habeas corpus de Lula, Rosa votou a favor da prisão de segunda instância. Agora, ela volta atrás e diz que não dá mesmo para considerar a prisão em segunda instância, uma vez que a Constituição é super clara sobre a presunção de inocência e a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado. Enfim, vai entender, né? Vejam só como o contexto é sempre muito importante. Faltam votar ainda Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. E qual é o histórico de votação desses ministros? Desses 4 que ainda faltam votar, é muito provável que apenas Carmen Lúcia vote a favor da prisão logo após decisão de segunda instância. Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli provavelmente votarão a favor da prisão somente após trânsito em julgado. Se esse cenário se concretizar, seriam 6 votos a 5 contra a prisão após decisão de segunda instância. Uma decisão que favoreceria a defesa de Lula, que poderia entrar com um pedido para soltura do ex-presidente, que teria, é claro, de ser concedido. O julgamento para essa questão está marcado provavelmente para os dias 6 ou 7 de novembro, aí já na próxima semana. Ela impacta alguns outros presos da Lava Jato e com a soltura de Lula a gente vai ver estremecer mais uma vez o solo do nosso planalto político. Afinal de contas, se preso Lula já faz barulho, imagina solto. Mas isso é uma análise para um próximo vídeo que talvez pode sair daqui a pouquinho, quem sabe. Um beijinho no coração imparcial de vocês e até já já com mais muitas novidades.